Misoginia. É o homem que tem aversão a mulheres. E aí eu gosto muito de, para definir, eu gosto de uma frase do Baudelaire. A mulher é um ser natural, logo abominável. É aquela coisa do dandy, né, que tem uma certa... Poxa, a mulher não é um ser social completo. Aquela coisa dos gregos antigos, né? Poxa, que graça tem a mulher, né? A coisa do Platão também, né? A mulher não é desprovida do logos, né? Então ela não é interessante, né? É um animal como qualquer outro. Essa é a ideia da misoginia, no meu entendimento. Agora, na definição de dicionário, é a aversão a mulheres. E aí eu me lembro, isso fantástico, toda vez que falo em misoginia eu lembro disso. Em 2018, o academicismo, porque o academicismo, tal como ele se apresenta hoje, ele é absolutamente emburrecedor, né? O objetivo do pós-modernismo, desse academicismo nosso, assim, é tornar a pessoa o mais idiota possível. Tão idiota que Bolsonaro estava para ganhar a eleição, estava subindo as pesquisas, aí eles fizeram um movimento chamado Ele Não. Eles transformaram o cara em Deus, ele é Deus. Né? Não se faz isso em termos de marketing. Você deu a deixa para o adversário completamente, você deu o prêmio que ele queria, né? Você diz ele não, o não é entendido, não é absorvido, o ele é absorvido, né? E é bom, é a mesma coisa que você dá todos os louros, você deu a vitória. E um dos argumentos mais que estava em todos os cartazes é: ele é misógino. Eles diziam isso pressupondo que 99% da população brasileira sabia o que é a misoginia. Tá? Tinha um conhecimento profundo e tal, filosófico, sobre o que é a misoginia. Aí, a gente sabe que isso não é verdade. Tá? A começar pelos que estavam gritando. As pessoas que menos têm consciência do que seja misoginia era quem estava com o cartaz na mão. O cara lá do interior, eu fico imaginando o sujeito lá do interior de Montes Claros, lá Porteirinha, lá no interior de Minas Gerais, lá no norte de Minas Gerais, que eu conheço bem. Curioso. Mineiro é curioso. Aí vai pro dicionário. Misoginia. O Bolsonaro é gay? O Bolsonaro é viado? Porque misoginia é o cara que tem aversão à mulher, que corre de mulher. Até onde o sujeito lá de Porteirinha sabe, isso é coisa de gay. É coisa de homossexual. Luiz Motti, que é meu amigo aqui, diz: não, mulher, certo? Não gosto. Eu prefiro transar com homem porque eu acho o homem muito mais interessante que a mulher. Isso é misoginia. Dandismo é misoginia. Hã? Misoginia não é sinônimo para machismo, seja lá o que for machismo. Machismo também é um conceito bem complicadíssimo. Complicado demais. A gente já discutiu aqui em várias situações o que é machismo, é um conceito bem complicado. Mas misoginia tem sido usada na academia pelo oposto do que é. Como sinônimo daquele homem do tiozão, né? Bolsonaro ficou bem no script. O tiozão, aquele tal, todo machão, não sei o que e tal, com aquelas ideias meio toscas, meio bruto. Esse cara é o cara que gosta de mulher. 99% é o cara que vive correndo atrás de mulher. Pode não valorizar muito, até valoriza, viu? Porque o homem heterossexual casado, o cara com quem esse academicismo busca combater, que é o homem heterossexual casado, é um homem que valoriza a sua esposa e sua filha de uma maneira que nem sempre elas merecem, mas ele faz isso muito bem. É um homem que admira a mulher. E o homem que busca a mulher, que tem desejo por mulher, e que tem admiração, que tem cuidado, tem respeito. É um homem que se alguém estuprar alguém, ele vai lá e mata o cara. Porque o estuprador tem que morrer. Se alguém for vagabundo, ele vai lá e dá uma surra no cara, porque não seja vagabundo. Cuide da sua esposa, cuide da sua filha. Esse é o homem que é chamado de misógino. Ele é tudo menos misógino. Ele é o oposto de qualquer ideia de misoginia na etimologia da palavra, na definição dicionária da palavra. Etimologia não é um bom guia para entender essas palavras. Então, é que nem átomo, que significava originalmente indivisível, ou oxigênio, que significava gerador de ácidos. Os dois estão errados, etimologicamente. E olha que o oxigênio ele foi lá proposto, acho que pelo Lavoisier, né?
que achou que o oxigênio, aquele gás que ele tinha descoberto, concretamente, ele separou, ele isolou o troço, e o nome que ele deu foi oxigênio. Então, o que é misoginia? Misoginia é toda a forma de pensamento que coloca a mulher como uma coisa inferior, ou até muito poderosa, que precisa ser domada, colocada no seu devido lugar. Então é muito comum o cara ter muito desejo sexual por mulheres, ou ter muita devoção. O cara pode ser homossexual, mas ele acha que a mulher tem uma coisa sagrada, porque ela consegue conceber, e isso tende a envolver um certo grau de misoginia, ou por nojinho, ou por nojo, ou por medo no sentido mais direto, ou seja, é uma coisa incompreensível, perigosa, que é preciso tomar cuidado ao lidar com o feminino. Então, a misoginia, o cara pode gostar muito de mulher, mas desprezar a mulher como pessoa, a mulher como uma coisa misteriosa, como uma coisa desejável, como uma coisa a ser conquistada, como uma coisa a ser destruída, né? Existe uma série de expressões linguísticas, por exemplo, aquele ali pegou a fulana e destruiu, né? Quer dizer que ele transou de maneira profunda e intensa. Então, é uma ideia de que é uma coisa preciosa, é uma coisa que é um luxo ter, é uma coisa que é difícil de conseguir, e ao mesmo tempo que tu vai destruir, tu vai gastar, que tu vai romper o lacre, né? Vai reduzir ao objeto. Todas essas ideias, elas realmente colocam a mulher, paradoxalmente, por um lado, como uma coisa poderosa, perigosa, em um certo sentido até talvez superior, né? E ao mesmo tempo tenta desmerecer. Então essa ambivalência, ela não é estranha à misoginia. A misoginia envolve isso, ela inclusive é causada por isso. Então, digamos assim, a misoginia, sem dúvida, é um fenômeno do machismo. Só que o que é o machismo? É um complô dos homens contra as mulheres? Não. É uma estrutura cultural de pensamento, de organização, e que nos últimos 50, 100 anos meio que virou um xingamento, virou algo que devidamente cabe criticar, mas se confundiu a crítica ao fenômeno com uma crítica ao agente, que seria idealmente machista. Mas o machista é um homem ou é uma mulher que tem nojo ou que acha que é superior por um aspecto e inferior sobre outro. Essa ideia, digamos assim, dicotômica, polarizante, ela tem mais a ver com a misoginia do que com o cara ter um nojo, um horror completo. Do tipo, o cara não chega perto, o cara odeia, acha que tem que ser preso, tem que ser exterminado. Não é essa a ideia mais importante da misoginia. Num caso patológico, o cara pode se tornar até um serial killer e tudo mais contra mulheres assim, assado? Sim, de fato pode acontecer. Mas esse é o caso excepcional, raríssimo. Mas aí você estaria voltando para a etimologia. A misoginia nossa de cada dia, ou a psicopatologia da vida cotidiana da misoginia, é essa questão de que, por um lado, a gente vê a mulher como alguma coisa sublime, bela, ou dedicada, ou capaz de sacrifício, familiar principalmente. Quem é que cuida das crianças, dos doentes e dos idosos nas famílias? Geralmente são as mulheres, né? Quem é que busca a profissão de técnico de enfermagem? É geralmente mulher, né? Quando um homem entra nessas profissões, até não é assim muito bem visto. Há um preconceito, o cara deve ser gay, por exemplo. Existe isso, né? Quem é que cuida da aparência dos cabelos? Geralmente é a esteticista, ou a mulher que trabalha no salão de beleza, a manicure. Existe homem que faz isso? Existe. Mas o cabeleireiro, ele não é visto na nossa cultura brasileira como, ele deve ser gay, o normal é ser gay. Costureiro, normal é ser gay, né? Isso tem muito a ver com estruturas de sociedades tradicionais, em que os papéis são rígidos. Então, de certa maneira, a misoginia, hoje em dia, nada mais é do que tu defender um papel tradicional para a mulher. Se tu fizer isso,
tu já é, no sentido acadêmico, Na acadêmica. Tu já é misógino. Eu não aceito. Tu resgata aquela identidade feminina rígida. E isso, por si só, então, já é visto como misoginia. Resumindo, né? Misoginia, ela não é um ódio, não é um nojo, não é um medo por si só, mas é uma espécie de respeito opressor. Isso já é misoginia e faz sentido. Então, não briga com a palavra. Né? A palavra está errada. O uso dela tem razão de ser, e a maneira mais sofisticada que tu pode entender a misoginia é esse medo reverente. Esse medo reverente ao feminino já é uma espécie de misoginia, é a mais comum, benigna talvez, só que dessa misoginia benigna, quase que reverente, pode ocorrer mecanismos de defesa, digamos assim, individuais ou culturais. E esses mecanismos de defesa, eles vão ter uma certa hostilidade à mulher, ao feminino. É uma coisa que precisa ser domada, colocada sob controle. Bom, mas esse não é um ponto de vista necessariamente masculino, ainda que eu vá concordar com o teu ponto de vista, ele não é necessariamente masculino. E aí, existe uma associação. Eu discordo da maneira, eu acho que misoginia, eu sempre vou buscar, porque se uma palavra foge demais do seu conceito original, ela acaba se perdendo, ela acaba virando um xingamento, como você me disse, por causa do machismo. Misoginia virou um xingamento equivalente, é o xingamento acadêmico no lugar do machismo. Então, em vez de dizer machista, diz misógino, tal, grita, Aí você, bom, associa misoginia à direita, né? A esquerda seria feminista, a direita, bom. Então vamos comparar. Beleza. O que seria essa misoginia de direita? Seria você desprezar as opiniões das mulheres. Você vê a mulher como um objeto e não como um ser pensante, como um ser equivalente a você, um ser igualitário. Muito bem, então vamos para a tradição de direita, a tradição de pensamento de direita, a tradição de pensamento de esquerda. Nós temos lá atrás Santa Catarina de Sena. Santa Catarina de Sena, para nós, é doutora da igreja. E é uma das melhores de todos os tempos. E ninguém desrespeita a opinião de Santa Catarina de Sena. É a opinião de uma mulher. Você vai dizer que é uma mulher machista, uma mulher misógina. Mulher. Nós temos Anne Rand, nós temos Hannah Arendt, nós temos Margaret Thatcher. Presentemente temos Camille Paglia, que se diz de esquerda, mas a gente não acha que ela seja de esquerda. Ela tem feito a defesa dos melhores pressupostos, né? Jordan Peterson de saias, né? Digamos assim. Só para usar uma expressão que é considerada misógina, dizer de saias. Agora, quem que a esquerda tem para apresentar? Tem Rosa Luxemburgo, que 99% dos marxistas considera doida. Que desqualifica o tempo todo. E temos Simone de Beauvoir, que é aquela coisa, que é a esposa do Sartre. Não deixou de ser. A questão é, vocês não têm o que argumentar. Vocês não têm vocês, quando eu digo vocês da esquerda acadêmica, vocês não têm um repertório ante o que vocês estão xingando para apresentar. Vocês não têm sequer das dezenas e dezenas de experiências socialistas que vocês conduziram, vocês não têm uma mulher líder para apresentar, zero. Vocês não têm uma liderança feminina para apresentar. Nunca, nenhuma mulher comandou um país socialista. Então vocês ficam xingando, vocês botam as mulheres que pintam o cabelo de azul e saem nas passeatas para gritar misógino, mas historicamente vocês não têm o que dizer. Esse argumento de que nós da direita desprezamos a mulher, nós conservadores, desprezamos a mulher enquanto ser pensante, ele não cola. Pelo contrário. E o Ocidente, historicamente, na história das sociedades complexas, é a única sociedade que deu realmente voz à mulher. Não só no interior do casamento, a igualdade, essa coisa cristã, né? Essa coisa um pouco do estoicismo tardio, né? Que vê a mulher como
né, como um alicerce, tal, como uma coisa importante no lar, como uma voz a ser ouvida dentro do lar, mas também fora do lar, também na academia, também no pensamento. Daí nós temos um monte de exemplos para mostrar. Então, tu está muito embebido do discurso midiático e de centro acadêmico, que infelizmente meio que tomou o lugar do discurso acadêmico nas universidades. Isso é um problema, ou seja, eu sempre brinco, se a Judith Butler, né, for discutir lá sobre o interseccionalismo e for uma reunião aberta, ou até um curso, uma pós-graduação, há o risco de entrar lá uns militantes do movimento transgênero, né, dizendo que ela traiu o movimento porque ela está fazendo ponderações. Não se pode mais ponderar, tá? Mas, enfim, as palavras, elas assumem sentidos historicamente. Então, vou brigar contigo porque tu briga com as palavras, né? Então, oxigênio não é gerador de ácidos, mas ficou a palavra. A gente usa oxigênio para o gerador de óxidos, se tu quiser, né? Átomo, a gente diz o átomo é separado em eletrosfera e núcleo, elétrons, prótons e nêutrons. Então, não só tem partes, como essas partes podem ser separadas. Então, a gente não vai brigar com ela. É mais complexo nessas questões que envolvem a parte social, humana, mas é a mesma questão. Porto Alegre, que é a cidade onde eu moro, né, não é especialmente alegre e também não é mais especialmente um porto, né? É uma cidade que tem uma identidade que não está vinculada a ser alegre, ou gay, sei lá, ou ser um porto, tá? Então, a misoginia é miso aqui. O ginos fica óbvio que é em relação à mulher. O mis aqui é de medo, né? O ódio, né? Mas esse medo, o ódio, não é um medo, um ódio óbvio, direto. Até pode acontecer, mas nesse sentido é uma patologia eventual. O que tem de interesse no termo misoginia é aquilo que está em cada um de nós, e nós homens e nós mulheres, tá? Então, a mulher que não aceita o seu corpo, que tem esse excepcional nojo da menstruação, né? Então, existe lá a feminista que vai fazer tricô embebido no sangue da menstruação e vai tentar celebrar isso. É ridículo? Sim, é ridículo. Mas tem uma razão de ser? Também tem. A ideia de tentar dizer, olha, não é tão horrível. O que eu estou fazendo aqui é horrível, mas é só para a gente poder ver concretamente o quanto esse horrível é mais ou menos horrível. As feministas, às vezes, mais malucas, dizem, porque se menstruação fosse de homem, seria uma coisa celebrada. Não. Tem muita coisa de homem que não é celebrado, que a gente diz, que coisa nojenta, né? Então, é uma fantasia de que haveria uma misoginia e uma celebração do masculino. Os homens celebraram certas coisas masculinas por certo tempo. O arroto, por exemplo. Tá na cultura chinesa, arroto é bonito e tal. Mas nós não consideramos hoje o arroto uma coisa boa. Arrotar no meio do grupo e tal. Mas a questão básica, o arrotar, acho que não era uma questão masculina, era mostrar que o homem gostou da comida, então comeu rápido. Por mas isso o homem tem mais facilidade para arrotar do que a mulher, então ficou associado ao homem o arroto. Mas a ideia geral aqui da misoginia é que haveria uma série de nojinhos, é meio admiração, meio nojinho. Por exemplo, a mulher é sagrado, tarará, 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 mas aí, por isso mesmo também, quando estiver nos dias de menstruação, não pode ir no templo, a mulher nunca pode pegar no livro sagrado. Essas coisas que existem em algumas tradições, ela é uma forma, vou voltar, que a gente pode ver numa sociedade mais tradicional, que não é a nossa é uma sociedade desencantada, que tirou a sacralidade, seja das normas religiosas, seja da explicação dos fenômenos da natureza, seja da divisão do sexo. A gente discute, não, a mulher pode fazer isso, pode não fazer isso, é papel de homem, é de mulher, a gente discute, portanto não é sacralizado, né? Então, quando se reclama da misoginia,
de certa maneira, o foco mais interessante é essa visão quase que sagrada do feminino, que implica, paradoxalmente, em dizer como é sagrado, não pode isso, não pode aquilo. E a nossa sociedade é de dizer, não pode, talvez não seja conveniente, mas pode, vamos negociar. Ah, nesse caso aqui pode ser. Então, a crítica à misoginia e ao machismo e tudo mais é uma crítica do, olha, a gente pode discutir qualquer coisa. Não quer dizer que no final da discussão a gente não vai reconhecer, olha, é melhor fazer do jeito tradicional. Mas a gente pode discutir, não é sagrado, não é claro. obrigatório. Não, eu só, para terminar onde eu comecei, eu volto a citar Baudelaire, porque Baudelaire disse aquela frase que, claro, a frase é uma condensação do que seja misoginia, indubitavelmente. Aí você, tanto na etimologia quanto... Quando ele diz, a mulher é um ser natural, logo abominável, e a gente sabe quem é Baudelaire dizendo, essa história de vida dele, para saber o quanto essa frase é verdadeira, o quanto traduz. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que Baudelaire, eu estudo Baudelaire, nós homens temos uma identidade com ele, sem dúvida. Nós temos o modo de vida e o pensamento dele como ideal? Não. De acordo, de acordo. Farewell and adieu to you, fair Spanish ladies. Farewell and adieu to you, ladies of Spain.